tudo bem com vocês? A prof também está bem, estou morrendo de saudades. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia, tá? Eu sei que a gente tem uma pausa aí de uma semana nos conteúdos, a aula de Geografia é sempre na quarta-feira, já faz algum tempo que a gente não trabalha, mas nós vamos retomar o assunto que a gente estava falando nas aulas anteriores, que era sobre migração. Quem lembra aí o último assunto abordado, que foi feita uma pesquisa na folha 25 do material de apoio, perguntando se a família de vocês já fizeram algum tipo de migração, né? Era para vocês fazerem essa entrevista aí com algum familiar e descobrir se a família de vocês já migrou de algum lugar, de algum estado do nosso país ou até mesmo no mundo, né, quem sabe, para vir morar aqui no estado do Paraná, onde a gente mora atualmente, né? Como a família de vocês chegou a morar aqui onde a gente mora hoje em dia, onde cada um mora hoje em dia. Na aula de hoje nós vamos trabalhar das páginas 192 até a 197, então já pega lá a apostila, abra junto com a prof pra gente começar. Lá na página 192 e 193, vocês vão encontrar um zoom cultural. A prof vai pedir para que vocês façam uma leitura desse zoom cultural, tanto da página 192 quanto da página 193. É muito importante que vocês façam uma leitura também das legendas das duas imagens que vocês vão encontrar lá. A primeira está na página 192, que é sobre o açaí, e a segunda está na página 193, que é sobre o acarajé, tá? É muito importante que vocês façam uma leitura desses dois textos antes de responder ali as questões. Apesar das questões ser a maioria questões orais, questões para desenvolver a oralidade, questões de conversas, precisa sim ler cada uma delas e responder aí com os familiares de vocês, tá? Então vamos lá na questão número 1. Que costumes estão presentes nas fotografias? Quando vocês lerem os textos que estão ali, não são textos grandes, vocês já vão saber do que se trata, do que os dois textos estão falando, tá? Número 2. De que forma esses costumes modificam a paisagem? Converse com seus colegas e o professor. Antes da prof ir para número 2, na número 1, vocês respondam com as palavrinhas de vocês mesmos, tá bom? Não tem ali uma questão assim, não, é assim que é para fazer. Não, quando vocês entenderem, quando vocês lerem o texto, vocês vão entender e vão conseguir colocar lá na escrita com as palavrinhas de vocês, eu tenho certeza, tá? A número 2, ela tá perguntando de que forma esses costumes modificaram a paisagem. Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que ele está falando de dois alimentos. O primeiro é o açaí e o segundo é o acarajé. Eles são alimentos típicos de determinados lugares do nosso país e eles estão sendo vendidos em outros lugares. Mas como esses alimentos tão particulares de algumas regiões do nosso país foi parar em outras? Como que isso aconteceu? Foi por meio da migração das pessoas. Às vezes uma pessoa foi visitar um outro lugar, acabou gostando daquele alimento, acabou trazendo para o pessoal experimentar aqui e aí foi feita essa troca. É assim que acontece, né, pessoal? Número 3. No seu bairro ou município, você conhece elementos de outra cultura na paisagem? Quais? Conte aos colegas e ao professor. Tem algum elemento aqui que é de outra cultura aqui? Você conhece alguma comida típica que é servida aqui no nosso município, na nossa região, que veio de outro lugar? Por exemplo, a polenta. Polenta não é brasileira, ela veio de outro lugar. Você conhece algum elemento, pode ser uma comida, pode ser uma dança, que veio através da migração aqui no nosso município? E número 4, na sua opinião, por que é importante levar os nossos costumes a outros lugares? Agora você vai responder aí com a sua opinião. Você acha importante você levar a nossa cultura para outros lugares e também conhecer diferentes culturas? Você acha importante ou não? Você não gosta de conhecer coisas novas, coisas diferentes, tá bom assim? O que você acha? Vamos agora lá para a página 194 e 195. Na página 194 e 195, vocês vão encontrar textos falando sobre a água. A água é uma coisa que a gente sempre falou em sala de aula, apesar de a gente ter tido pouco tempo de aula, né, para desenvolver ali o nosso diálogo. A gente teve pouco tempo devido à pandemia, mas lembra que a professora sempre falava que a água, ela na verdade custa muito barato por ser uma coisa tão valiosa. A água é uma coisa tão valiosa
e ela custa tão barato. Se a gente for parar para pensar, a água custa até mesmo mais barato que a luz, e a luz é gerada através da água. A água é muito valiosa, nosso planeta é muito rico em água, porém nem toda ela é água doce, água potável. Então lá na página 194 vai ter ali algumas perguntinhas, letra A e letra B, para vocês resgatarem aquela pesquisa da folha 25 do material de apoio, que era sobre a família de vocês, para vocês fazerem aí uma pesquisa com os familiares, quem já tinha feito a migração de outros estados do Brasil ou veio de outro país, né? Porque acontece, acredito que tem famílias que têm imigrantes de outros países, não só do Brasil. Depois de vocês fazerem a leitura completa dessas 2 páginas, é muito importante que vocês façam a leitura dessas 2 páginas antes de responder as questões. Lá na letra A está escrito assim, da página 194. Como era a distribuição de água no município onde as pessoas das suas famílias nasceram? Tinha água todos os dias? A água chegava com facilidade à moradia? Então ali o texto da página 194, ele está falando que a água não chega a todo mundo. Aqui onde a gente mora é muito comum ter água encanada, mas ela não é bem assim em todos os estados do nosso Brasil e em muitas épocas do ano. Tem épocas de seca, tem épocas de chuva, então nas épocas de seca não tem água encanada, não tem água saindo pela torneira, gente. Não é porque não tem água encanada, tem sim água encanada, mas no período da seca realmente não tem água, seca, né? Isso é vários motivos, é porque a água está acabando, é porque a água é limitada, é por uma má distribuição de água, má distribuição de população, é por questões naturais mesmo, de não chover com frequência, então assim, são inúmeros motivos. Mas é bom que vocês saibam, né, que nosso país é muito diversificado e existe sim alguns estados, alguns locais, algumas regiões do nosso país que a água encanada ou a água em si não chega em algumas épocas do ano, certo? Então ali ele está perguntando se a sua família, na época que ela migrou, do lugar que ela migrou, se havia essa falta de água, como que era a chegada à água em casa, se era por encanamento, se vinha água todos os dias ou se usava um poço, quem sabe? É essa pergunta que está fazendo. Você vai levantar aí com o familiar de você, no familiar que você fez aquela pesquisa para saber essa questão da água. E a letra B, no município onde você mora hoje, como é a distribuição de água? Tem água todos os dias, falta água em algum dia da semana? Então assim, podemos dizer que até ano passado nós tínhamos água todos os dias. Porém, devido talvez a essa pandemia, esse ano tá tendo um pouco menos de chuva, né? O verão um pouco mais seco, o inverno um pouco mais seco. A gente tá aí com uma falta de abastecimento de água, a gente tá com uma falta de água. Gente, eu achei que eu ia viver esse período sendo um pouco mais velha, mas não, estou vivendo esse período agora. Hoje, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não tem água na minha casa. Eu tô ali com a louça para lavar porque não tem água. Consegui tomar banho porque a minha casa tem caixa, mas a água da caixa só vai pro banheiro, não vai pra pia. Então, assim, alguns dias da semana na minha casa tá faltando água. E aí na sua? Mas tem sim água encanada. A gente não sofre dessa falta de água encanada, de água tratada, tem sim. Porém, pela falta de água que estamos passando no momento, não tá tendo água todos os dias, né? Agora lá na página 195. Cuidados com a água. Vocês precisam também ler essa página, como a prof já disse, leiam as 2 páginas antes de responder as questões. É muito necessário, a prof vai falar aqui sobre o assunto porque eu já realizei a leitura. Então eu posso comentar com vocês sobre o assunto, mas isso não significa que vocês não precisam ler. Vocês precisam ler talvez mais de uma vez, mais de 2 vezes até conseguirem entender o assunto. Então assim, todo mundo sabe, não é mistério para ninguém, que a água é uma coisa muito valiosa. E ela é uma coisa limitada, é uma coisa que não tá ali, né, brotando sempre. Existe muito consumo de água, a gente usa água para tudo, a gente usa água para higiene, a gente usa água para cozinhar, a gente usa água para limpar nossas casas, a gente usa água para sobreviver, a gente usa água. É impossível viver sem a água, uma coisa muito preciosa. E para ela se manter ali durável, para que ela tenha tempo de se renovar, é preciso sim ter alguns cuidados. Como que a gente pode fazer para economizar água? A gente
todo ano fala sobre isso. Falamos sobre o Dia da Água, falamos sobre o Dia da Árvore, falamos sobre como é importante cuidar da natureza. As plantas precisam de água, a terra precisa de água, nós também precisamos de água. Então, assim, esse é um assunto levantado muito nas escolas e deve sim ser presente no nosso dia a dia. Quais são os cuidados que nós estamos tendo dentro da nossa casa para cuidar desse bem tão precioso? Às vezes parece ser uma atitude tão pequenininha, mas pode sim fazer diferença, porque se um pequenininho faz, mais um pequenininho faz, mais um pequenininho faz, logo vai ter uma diferençona aí, causada por pequenininhos, né? Então, assim, é a torneira fechada na hora de escovar os dentes, é menos tempo no banho, é o cuidado com a água da máquina que sai, tentar reaproveitar ao máximo, é não lavar as calçadas com mangueira, não lavar o carro com mangueira, né? O que mais? Evitar o desperdício no máximo, evitar o desperdício, principalmente na hora do banho, gente. E poupar energia elétrica também faz parte de uma redução. Então vamos lá para as atividades. Número 1, lá na página 195. Por que é importante cuidar bem da água e economizá-la? Então aqui nessa número 1 você vai responder com as suas palavras por que é importante cuidar da água e economizá-la. Se você quiser, você também pode colocar alguns meios da gente economizar, tá bom? Algumas ideias. Número 2. Que cuidados você tem com a água do seu município? O que você faz para economizar a água? Então aqui eu vou convidar você a participar da nossa aula, me enviando um áudio ou me enviando um pequeno vídeo falando sobre o que você faz aí na sua casa para cuidar da água. O que a sua família faz para cuidar da água? A sua mãe reutiliza a água da chuva, reutiliza a água da máquina, você toma um banho curto, você fecha a torneira na hora de escovar o dente. Que maneira que você tem de economizar, de cuidar da água e assim cuidar da nossa natureza, tá? Você está convidada a participar da nossa aula, não deixe de participar. Agora lá na página 196 e 197 a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da água, tá? Hoje em dia a gente vai falar sobre isso e daí já vamos encerrar a nossa aula. Então lá na página 196 o título é O Caminho da Água. A água, ela não é simplesmente cai do céu, entra no solo e de repente, pá, ela sai pela nossa torneira. Não, ela vem sim das nuvens, né? Chove, aí ela vai, passa pelo solo, vai lá para os lençóis. Tem alguns rios de água doce que são apropriados para se receber um tratamento. Essa água, ela passa por um tratamento antes de chegar às nossas casas, tá? Então, assim, tem um reservatório muito grande de água, que em período de seca ele abaixa, né? Ele fica um pouco menor esse abastecimento. Tem esse abastecimento que ele sofre um tratamento, depois dali ele vai para outro lugar, depois passa por um monte de caninhos embaixo da terra até chegar às nossas casas, às fábricas, às indústrias, às lojas, os comércios, os restaurantes. Então não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, uma coisa demorada, uma coisa que depende tanto das tecnologias quanto da natureza, né? E é uma coisa cara, uma coisa que custa dinheiro. Por isso que nós pagamos pela água que usamos. Prof, mas a água cai do céu de graça, por que a gente paga a água? Porque tem todo um processo até ela chegar à nossa casa potável, sem nenhuma bactéria. Pensa bem, ela passou pelo solo, o solo tem muita coisa, né? As pessoas enterram coisas dentro do solo, enterram bichos, né? Fezes, o bicho que morre. Imagina o tanto de bactéria que não tem. A água passa por tudo aquilo, depois ela tem que passar por um tratamento lógico para chegar até nós, né? Então ali vocês vão fazer a leitura da página 196 e 197 para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, para daí começar a responder as questões. Vamos lá para a letra A e letra B da página 196. Discuta essas perguntas. Como funciona a distribuição de água no seu município? Ela tem uma estação de tratamento de água? Sim, aqui na Fazenda Rio Grande, né? Tem uma estação de tratamento de água, não é muito grande, mas tem. Letra B. A água da sua moradia é encanada? Sim, creio que todos os meus alunos têm sim água encanada. O que é uma água encanada? Que chega por meio de tubos e que você abre a torneira, a água sai.
Lá na página 197, agora você também vai fazer a leitura do texto, como a prof já pediu, e você vai descobrir um pouquinho mais sobre o esgoto. O esgoto é tudo aquilo que não presta mais, que a gente já usou. A água do nosso banho, a água da pia, a água da descarga, a água que a gente já usou. Isso vai para o esgoto. Como essa água já foi usada, ela não pode ser mais tratada para o consumo. Porém, ainda assim, ela pode ser reutilizada. Tem algumas cidades que reutilizam essa água para fazer a lavagem das ruas, as lavagens dos terminais, inúmeras metodologias de reutilizar essa água. Então, esse é o esgoto. Muitas cidades ainda não são desenvolvidas o suficiente para ter esse tratamento do esgoto. O tratamento do esgoto fica normalmente na rua, sabe? Debaixo da calçada, é feita uma tubulação por meio de uma anilha, tipo aquele canão de concreto, assim, que dá até para você entrar dentro. O esgoto sai da sua casa e vai para aquilo lá, e daí vai para onde tem que ir. Vamos lá agora para as atividades. Número 1. No seu município, qual é o destino da água depois de consumida? Existe tratamento de esgoto no seu município? Existe sim tratamento de esgoto no nosso município. Eu não sei dizer com toda certeza se existe em todos os bairros, em todas as ruas, mas no município existe sim. Número 2. Observe a fotografia acima e discuta as perguntas com os colegas e o professor. Então, vocês vão observar, ler a legenda daquela pequena fotografia que está ali em cima. Letra A. Você já viu um rio recebendo água suja, como na fotografia o esgoto a céu aberto em uma rua? Eu já vi, tanto pela televisão, em propagandas, em programas, em jornais, mas também já vi ao vivo uma coisa que cheira muito, muito ruim, tá? É resto de comida, é resto de fezes saindo tudo pro rio, que é uma água que poderia ser ainda tratada, né? Existem vidas ali dentro daquele rio que estão sendo contaminadas. Letra B. Qual a importância do serviço de coleta e tratamento de esgoto para o bem-estar dessas pessoas? Então, assim, o serviço de coleta, o tratamento do esgoto, evita que a água consumida e descartada pelas pessoas contamine os rios, prejudique a saúde dos seres vivos, etc. Então, assim, se existe uma coleta de esgoto, que é essa água suja, essa água que já foi usada, ela vai ajudar com que essa água não entre em contato com os rios que são tratados para que nós possamos beber a água e nem assim contamine os seres vivos que vivem dentro desses rios. Esse tratamento do esgoto vai fazer com que essa água suja entre em contato com outra água limpa, né? E que assim não haja o desperdício da água limpa com a água suja que já foi usada. Letra C. Na sua opinião, como o problema mostrado na fotografia poderia ser resolvido? Então, assim, o esgoto, o tratamento do esgoto é um serviço público, então é dever dos nossos governantes oferecer esse serviço para nós. Então, quem precisa resolver é os nossos governantes, né? O prefeito, ali quem está no comando da cidade. Porém, ainda se ele não fez, é preciso que alguém denuncie, que alguém vá à luta para conseguir esse direito, porque um serviço público é um direito de todo cidadão. A pessoa precisa ir à procura para saber por que isso ainda não foi oferecido. Mas ele não é de graça, ele custa sim e a pessoa vai pagando ali por meio do boleto da água, da luz, não sei como é que eles fazem. Pessoal, na aula de hoje é só isso. Eu peço para que quem ainda não participou da nossa aula participe, tá? Quem tá deixando de participar das nossas videoaulas, participe, está bem legal, cada dia mais legal, é muito importante para a prof e para os amigos rever quem ainda não participou. Quem puder participar da aula, participe de alguma maneira, comente a aula, levante um assunto para a gente debater. A aula vai ficando por aqui. Se ficou qualquer dúvida, você pode me procurar lá no Diário Escola, que a prof tá aqui para te ajudar, tá bom? Tchauzinho, na próxima aula a gente continua.